né, que você vai analisar, né, o que é melhor, por exemplo, para a empresa. Então, por aí vai. Com este exemplo, mas poderia ser qualquer um, né? Mas deu para entender como que a gente utiliza, né, estima, né, os passos do processo econométrico que eu mostrei bem lá no início, que vai desde estimar uma equação a partir dos dados para com fines de previsão, com fines, por exemplo, de explicar o comportamento da variável e tomar decisões, né? Já seja empresariais, sejam elas, por exemplo, de política pública, né? Enfim, depende, por exemplo, do contexto, né? Da questão que a gente está trabalhando. Deu para entender aí, gente? Então, é fácil, por exemplo, às vezes você poderia fazer essa previsão ou esse pronóstico. Eu coloquei pronóstico. O Excel, ele está em... gabarito de regressão, está aqui. O Excel, ele está em espanhol aqui. É isso aqui. No tutorial, gente, que aparece para vocês, ele está em espanhol, né? Aqui, por exemplo, a função português é previsão, certo? Então, eu vou estimar, por exemplo, o valor X, né? Então, eu tenho que mostrar para vocês. É decir, eu vou estimar o valor de Y, certo? E deixa eu sair daqui, peraí. Para que vocês consigam observar bem. Vou fazer aqui nessa célula, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a função de previsão. Ou posso fazer aqui previsão linear, certo? Então, o que a gente tem que fornecer? Aqui aparece o X, certo? O X. Aí eu venho, qual é o valor que eu vou prever Y a partir de quê? A partir de 18, ponto e vírgula. Aqui diz conhecido Y, então eu vou informar os valores de Y. Ponto e vírgula, eu vou informar então aqui os valores de X, certo? Aí eu fecho o parêntese e me dá aqui a previsão. Esse igual a esse daqui. Eita, mano. Ctrl C, Ctrl V. Esse foi... deixa eu... qualquer forma. Eita. Mudou porque ele mudou tudo. Deixa... Aqui eu posso... F4. E aqui eu fecho também a função 4. Então, aqui, F4. Aqui, 4. Aqui eu já posso... Certo? Então, esse Excel que eu compartilhei com vocês, está todo o cálculo que eu expliquei para vocês no slide, né? Como foi, é o que eu falei para vocês, é a mesma fórmula. Aqui aparece como M, aqui como B, mas é beta 0, né? Beta 1.
né? Pessoal, desculpa, só pode voltar aí como é que calculou o X e o Y? Desculpa, eu acho que eu perdi aí. A previsão linear é o nome do. É, previsão linear. Aqui o Aqui, X 18 e o Y é, 65. a gente vai calcular Y, né? Que foi o que a gente fez aqui no slide, né? O que eu mostrei para vocês. Tá, tá, tá. Entendi. Toda essa fórmula aí, né? Tá bom. Essa substituição que eu fiz para estimar Y, né? Ele Uhum, faz de forma direta, né? Aqui. uhum. Mas eu tenho que fornecer para ele o dado. Olha, eu tenho que informar. Calcule quanto é o valor da demanda, que neste caso é Y, quando X é 18. Né? Eu tenho que informar para ele. Aqui, por exemplo, eu tenho quanto é previsão. Quanto é, por exemplo, Y quando X é 35, ponto e vírgula. Aqui eu informo quanto é o valor de Y, ponto e vírgula. E aqui informo quanto é o valor de X. Fecho parêntese, dou um Enter. Isso me dá 27, né? Aproximadamente. Se a gente arredonda, esse seria 18. 28. E aqui seria 65. É Certo? o mesmo que tá lá no slide, né? O mesmo que está lá no slide. Ó. Certo? Então, a partir dessa fórmula, eu calculo também, por exemplo, o erro da estimativa. Então, deixa eu apagar aqui. É, então, eu posso também fazer o modelo de regressão a partir do Excel, né? Eu tenho aqui, por exemplo, vou aqui em dados, análise de dados. Eu tenho aqui, por exemplo, regressão, certo? Regressão, ok. Aqui ele pede o quê? Intervalos de entrada, certo? De Y. É decir, ele está pedindo os dados de Y, certo? Aqui eu vou informar agora os dados de X, o preço, tá? Aqui eu vou informar, como eu marquei, selecionei a letra, né? Eu vou informar que ele tem cabeçalho, né? Tem rótulo. Aqui eu vou trabalhar com um nível de confiança de 95%. Então, o nível de significância ele é de 95%. E eu quero que me informem, por exemplo, eu quero. Aqui vou informar o intervalo de saída, onde que eu quero que apareça os dados, certo? E eu quero, por exemplo, também os resíduos, certo? Vamos, esse resíduo seria aqueles valores do erro, beleza? E aqui eu vou clicar em OK. Só. Então, ele vai me fornecer essas tabelas daqui, certo? Então, deu para entender aí, gente? Faço de novo. Deixa eu ver Esse aqui. passo a passo vai estar aí no slide, professor? Que assim a gente olhando, Ah, sim. olhando, a gente.
Depois vai Então, esquecer onde é que tá as beleza. funções, né? Deixa eu Do explicar outra coisa. Excel, o aplicativo Vamos, tá complicado va- para mim, ainda não consegui baixar. vamos explicar de novo. Aqui, ó. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês. É o seguinte. A gente chegou aqui, a gente chegou a criar, por exemplo, essa equação de regressão, certo? Que a equação de regressão é essa daqui, beleza? A equação de regressão é essa daqui, certo? Com esse exemplo. Então, eu tenho uma forma também de chegar a essa equação de regressão de uma forma bem direta a partir do gráfico de dispersão, certo? Então, aqui no Excel, eu tenho aqui esses dados, né? X, Y. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, inserir gráficos de dispersão. Eita, ele pegou isso aqui de dentro. Deixa eu pegar isso aqui e levar para outra um Excel branco. Eu tenho os dados, beleza? Então eu vou a partir desses dois dados aqui de preço e quantidade, eu vou criar um gráfico. Vou criar um gráfico de dispersão, certo? Tirar esse negócio daqui. Deixa eu procurar aqui um mais bonitinho. Então, eu vou selecionar dado, eu vou formar, por exemplo, editar o nome da série, aqui está certo. Beleza, cancelar. Ok. Então, eu venho aqui em cima do pontinho, dou um clique direito e eu falo aqui, ó, adicionar linha de tendência. Aí eu tenho diferentes opções. Eu vou falar que é a linear, certo? E aqui embaixo eu tenho definir a equação, desculpe, não, exibir a equação no gráfico e exibir também o R quadrado, que eu vou aplicar daqui a pouco. Dessa forma, eu tenho o quê? Eu vou aplicar isso aqui daqui a pouco. Mas essa equação é a mesma equação que a gente chegou aqui. Não é? Deixa aqui. Estou aqui. Vou copiar aqui. Certo? Então, dessa forma gráfica no Excel, eu cheguei aqui à mesma equação. Aqui a gente calculou de forma manual. Beleza? Então, isso aí é outro método para a gente calcular aqui a equação de regressão. Vou fazer de novo. Eu tenho aqui meus dados. Vou inserir aqui o gráfico de dispersão. Eu vou clicar na bolinha, clique direito, adicionar linha de tendência, né? Adicionar linha de tendência. Essa linear,
eu vou aqui definir, escrever equação no gráfico e exibir o R quadrado, que vai ser importante, vou aplicar daqui a pouco. Tudo certo, gente? Então, Certo. vamos É a a pegar. interpretação, né? Agora vamos interpretar. Eu vou pedir para vocês 5 minutinhos aí para ir ao banheiro. E então, assim que eu voltar, a gente vai fazer o procedimento que eu mostrei para vocês anteriormente e já interpretar aqueles dados que aparecem lá no, os dados que aparecem lá no Excel. Pode falar, Vigiane, é? Oi, professor, bom dia. Tudo bem com o senhor? E, Tudo bem? professor, o senhor poderia só informar para a gente, antes de dar esse intervalo, como que ficará o nosso horário de hoje, só para me organizar aqui em casa com a babá do meu filho, com a família? Você poderia, por Isso. gentileza? Então, a gente eu vou ministrar para vocês até meio-dia, né? Então, aí eu vou passar uma atividade para vocês, e vocês se planejam aí para trabalhar de forma síncrona, né? No horário da tarde, tá bom? Porque eu acho que é muito, por exemplo, trabalhar 8 horas seguidas, né? Então, a gente vai até meio-dia, né? E a outra parte vai ser de forma síncrona, que são as questões que eu vou enviar para vocês, para que vocês treinem aqui, tá bom? Tá certo, professor. Muito obrigada. Já, daqui a pouco vou.
Deixa. E aí, gente, eu voltei. Tudo certo? Aí, rapaz. Então, vamos fazer aquele passo a passo aqui, né? Para eu chegar a essa equação de forma a partir daqui do análise de dados. Então, a gente tem aqui análise de dados, regressão, né? Ok. Eu vou informar então aqui os valores de Y. Vou informar aqui os valores de X, né? Aqui eu já marquei que tem rótulo, nível de confiança, o intervalo de saída. Vou mostrar de novo. Vou colocar aqui. E os resíduos, né? Eu vou explicar para vocês isso aqui. Ok. Então, aqui o Excel, ele já disponibiliza para a gente resultado do resumo do resultado, que esse aqui seria o resumo do modelo. Eu tenho aqui a tabela nova, que foi aquela tabela nova que a gente falou ontem, né? Mas aqui tem outro objetivo, né? Não é para determinar diferença, né? Sino para avaliar a significância do modelo, né? E eu tenho aqui, por exemplo, coeficiente, né? Eu tenho aqui também o limite inferior e o limite superior, certo? E aqui eu tenho os valores previstos e os resíduos, certo? Então, vamos começar por aqui pelas estatísticas, né, de regressão. A gente, na aula anterior, a gente calculou o coeficiente de correlação, certo? O coeficiente de correlação, que era aquele R, né? O R minúscula, né? Esse R múltiplo aqui. Vou colocar aqui. E aqui eu tenho o R, vou botar assim, que não tem subíndice, não, mas eu vou colocar aqui essa setinha aqui, o R quadrado, né? R quadrado. Aqui eu tenho o R quadrado ajustado, aqui eu tenho o R padrão e a quantidade de observações, que é o tamanho da amostra, que seria aqui o 7, certo? Então, aqui eu tenho o R quadrado, desculpem, o coeficiente de correlação, e como eu falei para vocês, ele é alto, né? Porque ele é 0,96, que significa que a correlação entre o preço e a demanda, ele é uma correlação forte, certo? E então, aí nos slides vai aparecer para vocês, o R quadrado. Aqui, ó. Essa aqui é essa pedal, daqui a pouco vamos chegar aí.
mas está mais lá na frente, mas eu vou explicar já para vocês. Existe toda uma fórmula para calcular o R quadrado, mas esse R quadrado, ele não como é que a gente calcula ele de uma forma simples? Como esse R quadrado, o nome dele é coeficiente de determinação. O que eu falei para vocês em aulas anteriores, que o R, ele significa o quê? É o grau a gente quantifica a intensidade da relação. Entre mais perto de um, a gente disse que é uma correlação forte. Mas como eu falei para vocês, a gente não tem isso em termos de porcentagem, né, percentual. Esse requadrado é a mesma coisa que esse coeficiente de correlação vezes ele mesmo, que seria o R, o coeficiente de correlação ao quadrado, né? Se eu calculo o coeficiente de correlação vezes ele mesmo ao quadrado, ele vai dar aqui o R quadrado. E isso aqui significa um 94%. Esse, eu já posso falar nesses termos. O que significa esse R quadrado? Esse R quadrado é o ajuste do modelo. Entre mais perto de um, significa que o modelo ele tem um ajuste bom. Ele conseguiu ajustar esses pontinhos aqui de uma forma boa, né? Um ajuste alto. Ele conseguiu estimar a equação de regressão de uma forma ótima, né? Neste caso, 94% é alto. Se for, por exemplo, de um 50%, a gente pode dizer que o ajuste do modelo ele é moderado, não é muito bom. E o que significa esse 94? Significa que a variável preço explica em um 94% as variações da demanda. Certo? Então, o outro porcentagem, que seria, por exemplo, o 6%, seria o quê? Esse 6% seria aquela Uzinha, né? Aquele erro, aquela perturbação. É dizer, que o preço ele é responsável por explicar o 94% da demanda e outras variáveis, como, por exemplo, gostos e preferência, como, por exemplo, a mesma sazonalidade, quizás, de um produto, né, em uma determinada época, aumente a demanda, como, por exemplo, a renda, né, a renda das pessoas também poderia determinar o preço, né? Então, essas outras variáveis seriam responsáveis por explicar um 6%. Então, aqui, o modelo é ótimo, é muito bom, porque o preço ele consegue capturar em um 94% as variações da demanda, certo? Entre maior ele seja, é melhor o ajuste do modelo, né? Isso é um dos indicadores mais importantes que a gente deve informar sempre quando a gente faz uma equação de regressão. É o R quadrado, né? Então, às vezes, esse R quadrado não é muito bom, né? Então, que significa que previsões que a gente poderia fazer quando esse quadrado é baixo, ele vai ter um nível maior de incerteza. Por quê? Porque eu não consigo explicar a
a demanda a partir do preço. Neste caso é bom dizer, eu posso ter 95% de confiança de que o 94% das variações da demanda, elas se justificam a partir do preço, das variações do preço, né? Isso é o que significa esse R quadrado. Isso se chama, por exemplo, coeficiente de determinação, certo? E aí no slide vai aparecer posteriormente toda a fórmula de cálculo, como se faz o cálculo de forma manual desse coeficiente de determinação, mas aqui já a ferramenta disponibiliza isso para a gente e aparece também aqui no gráfico de dispersão, quando a gente solicita a equação e o R quadrado. Repetindo, esse R quadrado, ele é um indicador que me informa sobre o ajuste do modelo, né? De maior ele seja, melhor é o modelo. É melhor, mais precisas vão ser, por exemplo, a estimativa que você vai ter do modelo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que analisar aqui no resumo do modelo, nos primeiros dados que a gente observa. Também o erro padrão, ele tem que ser, por exemplo, o mínimo possível, né? Entre mais pequeno ele seja, muito melhor, né? E então a outra coisa que a gente tem que analisar é esse nível de significação, ou nível de significância. Esse aqui é aquele valor de P, o P-valor, né? Que é o que a gente lembra que a gente fazia sempre os testes de hipótese, né? E colocava, por exemplo, comparava o resultado do estatístico a partir do valor de P. Então, aqui a significância estatística do modelo é a partir do estatístico F de Fisher. Só que, como eu falei para vocês, a gente não vai utilizar o valor do estatístico, a gente só informa o valor do estatístico e o grau de liberdade com o qual a gente está trabalhando, né? Então, aqui, como esse... Só, mas de qualquer forma, se eu fosse usar esse P, aí ia significar que pode falar. Que é fraco a relação? Não, esse é o que vai avaliar, como estava falando, a validez do modelo, a significância do modelo. E o que significa isso? Eu vou comparar isso com o valor de P que a gente definiu, que era um 0,05. Pois é, aí foi menor, né? Aí foi menor. Aí o que significa isso? Que o modelo, ele é válido, ele é significativo. Fiável. Exatamente. Aí as estimativas que você vai fazer a partir desse modelo são válidas. Okay. Se a significância for maior que 0,05, o modelo ele não presta, o modelo não tem validade nenhuma. Você pode utilizar ele com fins didáticos, com fins só acadêmico de mostrar a relação, mas as estimativas que você vai fazer a partir desse modelo, elas não são confiáveis, entendeu? Então, isso é fundamental, tem que ser significativo o modelo, né? Neste caso, ser menor que 0,05, certo? E a hipótese nula, neste caso, é que não há significância estatística, o modelo não tem significância estatística, e a hipótese alternativa é que o modelo é significante, e o modelo tem significância estatística, certo? Então, como ele é menor que 0,05, como o modelo... Deixa eu apagar aqui. Como que eu faço para aumentar? Oi.
Desculpa que eu apaguei daqui. Você quer falar alguma coisa? Ativa aí de novo. Desculpa aí. O áudio. Aline, você queria fazer uma pergunta? É isso? Alguma dúvida aí, gente? Eu acho que saiu da sala. Então, muitas vezes, essa significância do modelo, aqui deu significativo, mas é uma amostra bem pequenininha. Então, a gente tem que assegurar uma amostra grande. A gente sempre fala, por exemplo, que a amostra ela deve ser grande, né, para dar mais robustez, mais confiabilidade, por exemplo, a esses dados, né? Então, às vezes, esse nível de significância ele melhora quando a gente aumenta o tamanho da amostra, certo? Então, agora eu estou só na interpretação do modelo, mas tem pressuposto que tem que ser atendido, que eu vou explicar também. Por enquanto, são critérios de decisão que eu tenho para saber se esse modelo é bom. O primeiro é o R quadrado e o segundo é a significância do modelo, certo? Então, aqui eu tenho outra tabela que se chama tabela dos coeficientes, que a partir dessa tabela eu calculo, eu construo essa equação, certo? Se vocês veem, aqui eu tenho intersecção, que é 104,6, que seria esse beta zero. Esse aqui seria, por exemplo, esse aqui seria o B0, e esse aqui seria, dentro da equação, o coeficiente, que seria, por exemplo, o beta 1, que são os valores que aparecem aqui na equação e que a gente calculou lá, né, no slide. Que outra coisa eu tenho que observar aqui? A maioria das vezes, quando aqui é significativo, aqui alguma dessas variáveis vai ser significativa, certo? Então, aqui, por exemplo, esse aqui é 0,00001. Ele é menor que 0,05. Então, esse intersecto, essa constante, ela é significativa. Caso ele não seja significativo, eu vou eliminar ela do modelo. E ficaria aquele modelo de y igual a beta 1 x. Eu já não teria, por exemplo, aqui o modelo com a constante, que seria, por exemplo, beta 0 mais beta 1, certo? Se ele não for significativo, eu apago a constante e faço o procedimento de novo, porque às vezes, quando eu elimino variáveis, ou mesmo a intersecção não é significativa, eu elimino ela, meu R quadrado aumenta, o ajuste do modelo melhora. Na maioria das vezes, isso acontece, certo? E então eu tenho que analisar aqui o coeficiente beta 1, ele é menor que 0,05, porém, neste caso, o preço é uma variável significativa, né? Então, aqui eu analiso o ajuste do modelo, aqui eu analiso a significância do modelo, e a partir desse valor de P, eu analiso a significância da constante e a significância da variável ou das variáveis, porque pode ser um modelo múltiplo, que eu estou analisando no modelo.
Então, eu tenho que analisar o ajuste do modelo, a significância do modelo e a significância das, das variáveis, ou da variável, aí neste caso, seria o preço. Tudo certo? Então, eu, como falei para vocês, eu tenho essa equação, que seria o quê? Essa seria a estimativa média da demanda a partir do preço. Mas eu tenho aqui, deixa eu eliminar esse aqui, que não está repetido. Eu tenho aqui o intervalo de confiança inferior e superior, certo? Então, com esses dados, eu posso ter, como eu falei para vocês, uma equação mínima, uma equação de estimação mínima da demanda e uma equação de estimativa máxima da demanda, né? Como que eu faria isso? Da mesma forma que com esses coeficientes aqui, eu fiz essa equação, eu posso ter aqui, por exemplo, que y é igual a 93,8 menos 2,83x. Esse seria, por exemplo, aqui eu poderia ter, por exemplo, a estimativa mínima da demanda. Certo? E eu posso ter aqui também, por exemplo, a estimativa máxima da demanda. Como que seria isso? A mesma coisa. Deixa eu botar aqui, esse aqui no centro. Aqui eu tenho, por exemplo, y é igual, nesse caso, a 115,4. Vamos poner só 4 aqui. Menos 1,56. Vou deixar o ponto x. E então aqui eu tenho a equação mínima, a equação máxima e a equação média da demanda. Certo? Então, eu tenho aqui essa tabela de resíduo. Ela não se interpreta, né? Na verdade, os resíduos, eles são utilizados eles são utilizados para avaliar o pressuposto de normalidade, certo? Mas o que significa esse resíduo? É a diferença entre esse aqui é aquele U, né? Ou aquela E, né? Do erro, né? O que significa isso? Essa é a diferença entre o valor observado e o valor previsto. Se vocês colocar aqui, por exemplo, essa Y aqui, deve ser, ai, isso mesmo. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tenho aqui igual, digo, o valor observado menos o valor previsto, ele vai me dar o resíduo. Então, o que significa isso? Vamos ver aqui isso de forma gráfica. Esse que está aqui é aquele ponto, né, da série 5,100, que seria 5,100, certo? Então, esse valor foi esse pontinho que está aqui na reta da linha de tendência, que foi o novo valor criado a partir do ajuste. E a separação entre esse ponto e a reta é 6,4 aproximadamente.
Deu para entender de onde que sai as coisas? Então, esse seria aqui o Y de chapéu, que seriam os novos valores que formam essa linha de tendência. Então, os novos valores previstos, certo? Então, tudo bem? Agora, a gente vai complementar isso que nós vimos aqui, a gente vai agora fazer lá no software. Por quê? Porque lá eu vou ter outras opções que eu preciso mostrar para vocês, que é para avaliar os pressupostos do modelo. Até agora, o modelo ele está sendo bom, mas ainda assim, para eu confirmar que o modelo é válido 100%, ele, além da significância do modelo e do ajuste, ele precisa atender alguns pressupostos, né? E esses pressupostos são três: normalidade, homocidasticidade, a gente já viu isso na estatística paramétrica, e precisa ter um novo pressuposto que é autocorrelação. É decir, não autocorrelação. É decir, que os resíduos eles não estão autocorrelacionados. Beleza? Então, isso não dá para fazer no Excel. Ou pelo menos, eu não sei. É decir, dá para fazer, mas é muito trabalhoso porque a gente tem que fazer de forma manual o cálculo do estatístico, neste caso, o Kolmogorov Smirnov, o KS, né, o Shapiro-Wilk, né? Com certeza deve ter uma forma, né? Eu nunca fiz, por isso que eu não mostro para vocês, sou sincero. Eu sempre fiz lá no software, mas por aqui dá até para chegar a esse resultado. Então, isso que eu falei para vocês, a gente faz da mesma forma, renda de consumo, a gente faz da mesma forma no software, certo? Então, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou pegar essas duas variáveis, porque agora eu não sei se tenho, vou criar uma nova planilha aqui. Será que isso aqui é renda de consumo? Não. Outro modelo, esse exemplo não tenho aqui. Vamos continuar com esse exemplo. Eu tenho aqui, deixa eu salvar esse negócio aqui. Arquivo, salvar como... Ai. Então, aqui... Quantitativo... Então, beleza. Vou vir aqui. Olha aqui, já possível para vocês importar dados do Excel. Então, eu vou aqui.
Bom, aqui tem muita coisa. Eu gosto dessa planilha aqui, a planilha 2. Tá ok. Aqui já ele importou os dados, né? Eu venho aqui e eu retifico que é uma variável de escala. Aqui eu vou colocar x, que seria o que? O preço. E aqui seria, por exemplo, a demanda. Certo? Ok. Aqui eu tenho analisar. Eu venho aqui analisar. Eu tenho a regressão. E então tem todo esse passo a passo tem lá, né? Está no slide. Então, aqui a regressão linear, né? Vou ver a regressão linear, né? E aqui eu tenho, qual é a variável dependente? A demanda. Qual é a variável independente? O preço, né? Eu tenho aqui, por exemplo, a estatística, né? Que eu quero, por exemplo, a estimativa, né? Eu posso pedir até o descritivo, né? Eu tenho aqui, por exemplo, o intervalo de confiança. Eu tenho aqui o Durbin-Watson, que eu vou pedir esse teste, que é para testar o pressuposto de não autocorrelação, certo? Gente, então, outra coisa, lembrando que aqui eu coloquei para vocês, nessa aula, pressupostos do modelo, tá? Aqui tem um passo a passo também para o pressuposto do modelo. Tá tudo aqui, né? Tem um no slide aqui. Aqui eu vou dar, por exemplo, continuar. Eu tenho aqui esse gráfico, né? Esse gráfico a gente vai utilizar ele, a gente vai utilizar esse gráfico para testar a homocidasticidade, porque não tem um teste, o SPSS não tem um teste para testar a homocidasticidade. Então, tem um método gráfico que é o mais simples, né? Mas a gente pode modelar o teste de Pagan, agora não lembro como é o primeiro nome, que é para testar a normalidade, também é feito no SPSS, eu acho que está aí no tutorial que eu passei para vocês. Mas aqui eu tenho, por exemplo, os valores preditos estandarizados. Esse daqui eu vou colocar aqui no X, e o resíduo estandarizado, ou padronizado, na verdade, como é, o valor predito padronizado, os resíduos padronizados, vou colocar aqui no X, certo? Eu vou pedir, por exemplo, esse gráfico de probabilidade normal, que vai me ajudar também, por exemplo, a testar, a observar a normalidade do resíduo, que seria outro pressuposto. Continuar. Eu vou falar para ele que eu quero, aqui na tabelinha última que apareceu lá, que apareceu lá no Excel, os valores preditos, né? E o resíduo, que seria aquele termos do erro padronizado. Eu vou pedir já aqui, né? Continuar, e por enquanto é isso o que... aqui eu confirmo, se eu fizer uma regressão múltipla, aqui eu confirmo o critério de entrada. Então, as variáveis que fossem maiores que 0,10, eles vão ser rejeitadas do modelo. E as que sejam menores que 0,5, né? É decir, essa probabilidade F é um nível de significância. Eu vou utilizar, eu vou aceitar. Aqui eu vou deixar a constante, incluir a constante, mas como eu falei para vocês, caso a constante ou aquela intersecção não for significativa, é só desmarcar aqui a constante, certo? E vou continuar e vou dar um OK aqui.
deixa eu pensar, ele está fazendo a análise, né? Então, ele já fornece, por exemplo, aqui as estatísticas descritivas, qual é a demanda média, qual é o preço médio, qual é o desvio padrão, né? Ele me fornece o tamanho da amostra, as correlações, né? Já ele me dá aqui a diferença do Excel, aqui ele me dá a correlação, a gente sabe que é uma correlação inversamente proporcional, né? Aqui ele me diz, como só tem uma variável e ela é significativa, que é o preço, são as variáveis que foram inseridas no modelo. Caso tenha mais de uma variável, aqui vai aparecer, e não tenha ou cumpra o pré-requisito, vai aparecer como variável removida, né? Esse resumo do modelo é a mesma coisa que a gente achou aqui, certo? No Excel. Então, esse é o resumo do modelo, né? O R quadrado, 94%. A gente pode informar o R quadrado, mas tem também aqui o R quadrado ajustado, que é um curso mais preciso, o 92,8. Aqui eu tenho a tabela nova, que é o que a gente já trabalhou, que é o nível de significância, né? O modelo é significativo. Né? Só que ele está mais Ele está mais reduzido aí, né? Aquele do Excel aparecia as outras. porque o software ele trabalha com Três essa casas, né? 3 casas decimal, mas deixa eu ver aqui. Aqui eu consigo, olha aqui, ó, 0,03. Eu consigo aumentar a casa decimal, né? Mas é aqui, ó, viu? A mesma coisa que lá. Mas como tem 3 casas decimal, a gente não precisa das outras, porque comparar esse com 0,05, então Sim, o sim. 0,5 tem 2 casas decimal, então já aqui é suficiente. E então, Essa regressão aí, esse 1 da regressão e o 5 é o erro, professor? Ou esse não? Porque aqui, de 6 aí, não sei se tem a não, ver ou não. não, esses são os graus de liberdade. Esses são os graus de liberdade que eu mostrei para vocês, como se calcula a tabela nova, quando a gente analisou a nova, a gente viu que isso era aqui, os graus de liberdade utilizados para calcular o quadrado médio, que na verdade esse aqui seria o tamanho da amostra, que é 7 menos 1, por isso que tem um 6 aqui, mas ele não, é decir, é só para informar os graus de liberdade com os quais foram calculados essa estatística, mas a gente não informa, não interpreta. Só, por exemplo, na hora de informar o resultado, a gente informa que o modelo é significativo, que foi feito, por exemplo, foi testada a significância do modelo através da estatística F igual a 78,8 com 6 graus de liberdade e o p-valor, né, o valor de alfa de 0,00 menor que 0,05, então a gente confirma a significância do modelo. É isso do que a gente informa. Então, aqui eu tenho o coeficiente, né? A tabela do coeficiente, que aqui os mesmos valores da contante e do preço, 104 e menos 2,1, 2,2. Aqui eu tenho, por exemplo, o intervalo de confiança. Aqui eu tenho o limite inferior e superior, com as equações mínimo e máximo da estimativa. Aqui eu tenho, por exemplo, o gráfico de probabilidade, né? Normal, então, já me dá uma ideia se o pressuposto ele cumpre a normalidade, porque ela tem que ter uma distribuição bem ajustada a essa reta, né? Mas a gente vai fazer o teste daqui a pouco. Outro detalhe.
aqui no resumo do modelo, a diferença do Excel, ele me fornece o estatístico esse de Durbin-Watson, certo? Esse estatístico de Durbin-Watson, ele poderia estar com problema, porque qual é o critério? Que o valor do Durbin-Watson, ele tem que ficar perto de 2, né? Aqui tem 1,8, mas de qualquer forma, isso precisa ser testado. Deixa eu mostrar para vocês. Isso precisa ser confirmado, na verdade, né? Deixa eu ver se abre aqui esse. Porque ele se calcula, né? Ele já fornece o estatístico, mas a gente tem que analisar ele a partir de uma tabela que aparece, por exemplo, que aparece nos livros de estatística, que é a tabela do estatístico de Durbin-Watson, né? Aí não tem como, né? A gente tem que utilizar essa tabela para definir as zonas de aceitação ou rejeição. Aqui, o que a gente utiliza? Pô, eu não tenho a tabela aqui na mão, assim. Eu não tenho, está no outro PC. Mas o que a gente faz? Essa aqui é a quantidade de variáveis. Como eu tenho só o preço, só uma variável, eu vou utilizar essa coluna. Se eu tiver, por exemplo, duas variáveis, eu vou utilizar essa coluna. Então, eu preciso desse DL e DU, né? Que são os pontos de significância para para rejeitar ou confirmar se há autocorrelação ou não. É decir, se os termos do erro são independentes um do outro. Se os erros, aqueles resíduos, eles não estão correlacionados. Então, a gente tem que testar a independência desses resíduos, né? E então, aqui o tamanho de N. Eu cortei a tabela, né? Mas no livro ela aparece a partir de... A gente tem uma amostra de 7, mas vamos supor que seja 15, né? E então aqui eu vou fazer assim, ó. Como eu tenho aqui 0,81, 1,07, eu acho que quando a amostra é menor que 15, a gente pega esse menor valor, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 4 cortes, né? Eu tenho aqui o DL, que é 0,81, que eu peguei da tabela. Eu tenho aqui o DU, que é 1,7, que eu peguei da tabela. Então, essa outra coluna aqui é 4 menos DU. 4 menos 0, menos 1,7 dá, o resultado é 2,93, certo? E 4 menos DL, né? Que seria, por exemplo, 4 menos 0,81 dá 3,19. Então, tudo o que... eu vou pegar o que? Eu venho aqui aqui é 1,08, certo? 1,08. Então, se eu faço assim, 1,08. 1,08, ele vai ficar onde? Aqui, mais ou menos, né? 1,08. Beleza? Ele vai ficar aqui, ainda que não fique... A ideia é que seja
perto de 2, né? E já é um consenso aqui, ó. Generalmente falando, se o valor do Dupert-Watson for próximo a 2, não se rechaça a hipótese nula. Qual é, por exemplo, a hipótese nula? É que há autocorrelação, né? Que não há autocorrelação. A hipótese alternativa é que há autocorrelação, certo? Então, aqui no caso, ele fica nessa zona, é como dizer, a zona de aceitação da não autocorrelação, é dizer, aqui os termos, eles são independentes. Então, como o valor, ele ficou nesse intervalo, a gente confirma que o modelo, ele atende o pressuposto dos términos do erro são independentes, é dizer, que não há autocorrelação. Os resíduos, eles não estão correlacionados. Então, esse é o teste a prova de Durbin-Watson, né? Que seria, por exemplo, esse terceiro pressuposto. Eu tenho também o pressuposto da... eu fiz aquele gráfico, lembram? De C PREV e C resíduo, que era, por exemplo, os resíduos e os valores previstos padronizados. Tá aqui, ó. Resíduos padronizados, valor predito padronizado. Então, como eu vejo se há... se nesse caso o modelo ele não apresenta heterogeneidade, né? Heterocedaticidade. Quando a gente não tem um padrão, né? Quando os dados eles estão normalmente distribuídos, eles não estão concentrados ou perto, por exemplo, de um eixo, né? A gente confirma que há homocedaticidade, né? Que não há autocorrelação, certo? Isso está aqui, por exemplo, em esse em esse tutorial que eu mostrei para vocês. Deixa eu ver aqui. Pressuposto da regressão. Beleza. Então, o método gráfico, na verdade, para determinar isso, é que os valores eles estão muito concentrados, é dizer, que o método está normalmente distribuído. Aqui não tenho agora o gráfico. Mas como você observa, eles estão distribuídos ao longo do eixo. Ele não fica juntinho aqui, ou não tem um formato de cone bem reduzido aqui no centro, né? Então, aí, a partir desse método gráfico, a gente pode confirmar que existe homocedaticidade, certo? O outro modelo, aqui, como eu salvei, né? Quando eu fiz aqui, por exemplo, a regressão, eu salvei aqui os valores preditos padronizados e os valores não padronizados. Se vocês observam, esses valores que estão aqui, são os mesmos valores que apareceram aqui no Excel. Certo? São os mesmos valores que apareceram aqui no Excel. Beleza? Então, o que eu faço? Eu vou testar. Há muitos autores, eles testam a normalidade com a variável dependente, a demanda. Não é que esteja errado, mas o correto é fazer com os resíduos, certo? Então, eu venho aqui, por exemplo, eu acho que explorar, isso, em explorar, e eu vou colocar aqui os valores, os resíduos, como variável dependente, certo? Eu vou em estatística, não preciso mais nada, em gráficos, aqui eu tenho, para só me disponibilizar o que é de interesse, vou tirar esse ramo de folha, aqui vou colocar diagrama de caixa nenhum,
e vou marcar aqui gráficos de normalidade com teste. Eu acho que isso já está, eu mostrei para vocês, tá? No slide anterior. Por esse caminho, a gente testa a normalidade. A gente já coloca aqui ambos, ok? E ele vai me liberar esse gráfico, né? Muito parecido com aquele que a gente já viu anteriormente, muito parecido com esse aqui, da probabilidade acumulativa esperada e observada, né? E a gente vai ter aqui o descritivo, mas o interessante seria isso aqui, que é o teste de normalidade. Aqui o KS e o SW. No caso, como a amostra é pequena, lembram disso? Como a amostra é pequena, eu vou interpretar o Shapiro-Wilk, certo? Mas ainda assim, os dois testes, ele não confirmam significância estatística. É decir, a hipótese nula é a hipótese de que normalidade, né? E que não há normalidade, né? Então, como o valor de significância ele é maior que 0,05, eu confirmo que existe normalidade entre os dados. Então, de certa forma, com esses dados, a gente já verificou os três pressupostos, né? Os três pressupostos deram certo, né? Confirmaram, por exemplo, o pressuposto, e a gente analisou o ajuste do modelo, que é bom, a gente analisou a significância do modelo e a significância das variáveis, certo? Então, a gente conclui que esse modelo, por exemplo, é muito bom para estimar, por exemplo, a demanda. Pode acontecer que tenha problema? Pode. Então, já não dá tempo para a gente analisar tudo isso, né? Mas se o modelo ele tem problema na normalidade, a primeira coisa que a gente faz é aumentar o tamanho da amostra. A gente aumenta o tamanho da amostra. E existem testes, né? E existem opções, por exemplo, para a gente corrigir problemas de normalidade, problemas de autocorrelação, problemas, por exemplo, de homocedaticidade. Isso já eu vou deixar para vocês, caso alguém tenha interesse por procurar a bibliografia, dá para fazer, mas muitas dessas vezes o problema é resolvido fazendo transformações com a variável dependente. Por exemplo, eu trabalhei aqui nesse modelo com a variável dependente, que era a demanda em sua forma original, o valor da demanda. Mas eu posso trabalhar com o valor transformado, é decir, eu vou transformar essa variável no logaritmo natural dessa variável. Muitas vezes trabalhar com um logaritmo, com o inverso da variável dependente, ou com o quadrado da variável dependente, são três transformações, ou transformações Box-Cox, que é outra forma de aplicar transformações na variável dependente para corrigir problemas de normalidade, ou também ajuda muito na parte da homocedaticidade, mas esses são elementos um pouco mais avançados, né? Mas deixa eu ver se eu faço aqui, ó, transformar, né? Calcular variável. Deixa eu ver aqui. Em calcular variável, eu vou colocar aqui logaritmo natural da demanda. Certo? Aqui eu posso colocar o rótulo. Aqui eu vou logaritmo natural da demanda. Certo? Transformada. Continuar. E então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui conjunto de fórmulas e eu vou procurar, por exemplo, aqui logaritmo natural.
aqui, ó, logaritmo natural, já marco aqui, já aparece aqui em cima, eu quero o logaritmo natural da demanda, certo? É isso. Com o software não tem muito segredo, né? Tem o logaritmo natural da demanda, aqui vou clicar em OK, e o que o software ele faz? Ele criou uma nova variável, olha aqui, uma nova variável com essa demanda, com essa variável original. Então, eu vou ter um modelo que minha equação seria logaritmo natural da demanda. Se eu faço aqui, por exemplo, essa análise de normalidade, vou fazer de novo com o logaritmo natural da demanda. Se você observa, ele aumentou, né, o valor de significância. Então, ele melhorou ainda mais a normalidade. O que significa essa normalidade? Que os dados aqui, ó, estão mais ajustados que como estavam anteriormente. Olha aqui o gráfico, né? E aqui, nesse outro, fica mais ajustado a essa equação de regressão, a essa reta de regressão, né? O valor é o valor observado, esse aqui o 4, e pouco, e esse é o valor esperado, que é o valor predito que a gente define na equação. Então, são várias coisas, por exemplo, a gente está, mas ainda bem que fica um pouco gravado, né? A gente vai passando as coisas, então é muito conteúdo, né? E a gente vai pegando habilidade, né? Mais expertise, treinando, né? E fazendo essa análise, certo? Então, vamos supor, lembra daquela previsão que a gente falou? Eu quero saber quanto é, por exemplo, o mínimo e o máximo. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu vou colocar aqui, lembra aquele 18? Vou colocar aqui. Eu quero prever quanto o valor da demanda, né? Quanto o valor da demanda. Então, quando ele é 18, eu vou adicionar o 18 aqui, vou deixar em branco, e eu vou aqui em analisar, e vou rodar o modelo de novo. Certo? Eu tenho aqui em salvar, e eu vou colocar aqui também, além dos valores preditos, né, e os residuais, eu quero que ele me salve o individual, só o individual. Quero saber aquele valor individual. Eu posso pedir a média e o individual. Vou pedir os dois. Aqui diz intervalos de previsão. O que vai fazer isso? Ele vai me fornecer o valor mínimo e máximo da demanda. E aqui o valor médio. Então, continuar, eu já deixo como está, porque eu já tinha selecionado tudo, né? Aí eu vou dar um OK. Beleza? Então, ele rodou o modelo de novo, né? Rodou o modelo de novo, beleza? Mas o interessante é que ele adicionou aqui uma previsão. Lembram que a gente tinha calculado na regressão que aquele valor era... Cadê? Era 65, lembra? Quando o preço era tá aqui, ó. Era 65 quando era 18, né? Aqui já ele me forneceu aqui o valor predito, né? De novo. Então, ele me forneceu aqui, essa aqui é a média, né? É considerando todos os valores, mas esse aqui é o valor individual. Então, quando o preço for 18, eu vou ter uma demanda média de 65, eu vou ter um mínimo de demanda em 49,68 e eu posso ter um máximo de demanda de 80,43. Então, aí eu tenho
a estimativa, a previsão média da demanda, mínima da demanda e máxima da demanda. Certo? Seria essa coluna aqui. Essas outras aqui eu posso eliminar. Essa seria a estimativa média, um pouco mais, deixa eu ver, um pouco mais ajustada, hein? É um pouco mais ajustada, porque ele vai dar uma eu posso também considerar isso aqui. Ele vai fazer uma estimativa considerando todos os dados. Não vai ser uma estimativa individual a partir desse 18. Então, aqui eu tenho um intervalo de confiança um pouco mais reduzido. Aqui 49,80, aqui dá 59,60. Então, aqui eu teria a média, o mínimo e o máximo. Mas também poderia ter esse intervalo, essa oscilação, né? Então, dessa forma, eu tenho uma técnica que me confirma o efeito do preço sobre a demanda e consigo fazer previsões, né? Para os fins de tomada de decisão empresarial, tal, demais. Tudo certo, gente? Muita coisa, né, professor? Muita coisa, é assim mesmo. Muita coisa, pouco tempo para exercitar, mas desafio. Exatamente. Tem isso aqui, eu estou passando para vocês quase tudo, de forma que vocês tenham se apropriem pouco a pouco desse conteúdo. É verdade que é pouco tempo, mas você tem uma ideia de que existe alguma coisa, né? Sim. Como fazer. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é, por exemplo, aqui o software, que também o Excel ele não permite isso, eu posso definir qual é o melhor modelo. Aqui a gente utilizava regressão, certo? Mas eu posso colocar aqui curva de estimação. Então, às vezes, o modelo de regressão não é o melhor. Então, eu vou colocar aqui, eu vou fazer aqui, deixa eu ver aqui, essa regressão, eu vou achar aqui o máximo. Qual é o valor máximo? Eu acho que o valor máximo é 100. É 100 mesmo. O valor máximo da demanda. A variável dependente. Eu acho que é isso aqui do que a gente coloca. Então, eu vou solicitar aqui vários modelos. O modelo quadrático, o modelo potência, o modelo logístico. Eu vou colocar aqui 100, que aqui ele faz o modelo logístico. Tem o modelo exponencial e tem o modelo de crescimento. Essas são extensões dos modelos de regressão. Não é somente o linear, sino o logarítmico, o inverso, o quadrático, o cúbico, potência, enfim. Eu vou incluir a constante do modelo e os modelos de gráfico, né? Aqui eu não vou exibir a tabela nova, por enquanto. Eu vou colocar, por exemplo, minha demanda e meu preço aqui como variável independente, certo? E eu vou... Ok. Então, o que software faz? Ele me fornece um resumo desses modelos, certo? Um resumo desses modelos. É um resumo que eu consigo ter o melhor modelo possível, certo? Então, aqui eu tenho os parâmetros, né? A constante e o beta 1, que foi o mesmo resultado que a gente obteve lá, né? Mas eu tenho aqui vários modelos. O modelo linear aqui ele é bom, muito bom, porque é o 44%. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar é o R quadrado, porque é o ajuste do modelo. Mas o modelo logístico, ele é melhor que o linear. O modelo logístico, ele tem um ajuste de 1,98,9. O modelo logístico, ele consegue capturar uma maior porcentagem da variável independente sobre a demanda. Certo? Então, o que é o que eu tenho que analisar aqui?
eu tenho que analisar que ele seja significativo. Então, todos os modelos aqui, eles têm significância estatística, são menores que 0,05. A outra coisa, como critério de seleção, é o modelo que oferece melhor ajuste. Olha, o modelo exponencial é ainda melhor que o linear, certo? E, por exemplo, o cúbico, ele é muito melhor que todos, mas eu sempre vou preferir, mas ele tem 3 coeficientes, porque ele tem 3 parâmetros. E eu sempre vou preferir aquele modelo mais simples, certo? Então, eu poderia ficar melhor com o cúbico, que só tem um coeficiente, antes de ficar, por exemplo, com um modelo, eu ficaria com o logarítmico antes de ficar com o modelo cúbico, porque ele é muito mais complexo, né, de analisar. E então é isso. Então, aí no material que eu deixei para vocês, estão as formas em como se estruturam, por exemplo, esses modelos. Deixa eu ver aqui. Aqui no slide, nos slides, bem no final, eu tenho eu mostro para vocês esses outros modelos de regressão, essas extensões dos modelos de regressão. O que significa que eu vou ter um modelo e a equação ela muda, só que aqui eu vou ter, por exemplo, o beta 1 e o logaritmo natural de x. Então, eu teria que, para fazer esse cálculo, utilizar uma calculadora, alguma coisa, para a gente determinar quanto varia, por exemplo, a variável, nesse caso, a demanda, quando varia o logaritmo natural do preço. Então, eu tenho que considerar aqui o logaritmo natural, né, do preço. Mas é muito mais preciso, né, que o modelo linear, certo? Então, olha quanta coisa. É uma outra coisa a mais com o qual eu posso isso se eu for, por exemplo, um pesquisador ou um empresário, por exemplo, muito mais, bem criterioso mesmo, entendeu? Porque já com o linear, tá muito bom. Quer falar alguma coisa, Michele? Quero não, desculpa, professor. Então, tudo certo, gente? Assim que é 11h33. Vamos terminar aqui com um modelo múltiplo, né? Já para finalizar, para que vocês tenham uma ideia bem completa deixa eu ver qual é o exemplo que a gente utilizou aqui. Para mostrar o modelo. Este aqui eu tenho. Assim que é. Exemplo 8. Será que é esse exemplo 8?
Isso. Eu acho que é esse aqui. Ixi, está em espanhol esse aqui. Polida, né? Tá certo assim? Beleza? Eu acho que tá sim. Tá certo, né? Então, eu posso aqui fazer uma regressão múltipla. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, um modelo com duas variáveis. Eu posso ter duas, três, quatro, cinco, eu quiser, né? Aí a gente tem que ver um novo pressuposto que é o pressuposto da multicolinearidade. O que significa isso? Que as variáveis independentes que eu vou usar, elas não podem estar correlacionadas, né? Porque senão uma é um complemento da outra, né? Então não pode ter muita correlação entre elas, certo? Então, vamos lá. Eu tenho produção de açúcar em tonelada, superfície colhida, né, ou terra, né, em hectare, e eu tenho a chuva média anual, né, para uma produção de açúcar, dessa produção de cana de açúcar, certo? Então, eu vou aqui pelo mesmo caminho, regressão linear, certo? Regressão linear. Eu vou definir minha variável dependente e eu posso aqui minhas variáveis independentes. Detalhe, até agora a gente tem aqui uma opção que é método, certo? Método. No exemplo anterior, só tínhamos uma variável, a gente não precisou mexer aqui com isso. Mas aqui eu posso selecionar o State-Wise, que é, por exemplo, um método passo a passo. Então, é uma regressão utilizando um método de seleção das variáveis. O que significa isso? Ele vai analisar para cada variável os critérios de entrada, o que eu falei para vocês. Se a variável não for significativa, ela automaticamente vai ser eliminada, certo? Isso quando eu quero abreviar, mas se eu quero analisar primeiro o comportamento de todas as variáveis, eu vou deixar ele aqui, simples, inserir, certo? Não vou aplicar o método por enquanto. Aqui eu vou selecionar tudo o que eu falei para aqui, como temos uma intervalo de confiança, o Durbin-Watson, eu vou selecionar, por exemplo, o descritivo, eu posso selecionar diagnósticos de colinearidade, e o diagnóstico de colinearidade vai testar esse último pressuposto, né, da variável. Eu não vou testar de novo os três pressupostos, porque eu já mostrei para vocês, para não ser repetitivo e não fique muito longo, né, não me estender aí na aula, mas vocês sabem que tem que testar, por exemplo, a homocistaticidade e a normalidade, pela forma que eu mostrei para vocês, a partir do KS, né? O Kolmogorov-Smirnov ou Shapiro-Wilk. Aqui eu não vou marcar o Durbin-Watson para não ter que analisá-lo de novo. Só vou marcar o que é diferente. Vou tirar o descritivo. Só vou marcar aqui diagnóstico de multicolinearidade para mostrar para vocês que esse é o quarto pressuposto, é decir, mais um pressuposto quando a gente está falando de regressão múltipla. Né? Continuar. Aqui eu testo a autocorrelação pelo método gráfico, como eu falei para vocês. Esse vai para aqui para o X e esse vai para aqui para o Y, certo? Não vou fazer, né? Já para limitar aí essa análise. Tenho aqui o gráfico de probabilidade normal, também dá uma
são da normalidade. Eu vou salvar aqui o valor predito, ou em este caso não vou salvar os residuais, porque não vou testar a normalidade, mas sim vou colocar, por exemplo, aqui a previsão, né? Ou por enquanto não vou fazer isso, vamos testar como é que está o modelo, como que eu interpreto o modelo, né? E eu já vou dar aqui um OK, certo? Olha aqui isso. Gente, isso, como eu falei para vocês, esses são todos os gráficos dos modelos. Lembra que eu falei para vocês que utilizando todos estes modelos, a gente poderia prever, por exemplo, o comportamento de um furacão, né? Se a gente tem longitude e altitude, né? As coordenadas o percurso desses fenômenos, né? Até mesmo do fogo, a direção do vento, eu posso modelar qual vai ser a trajetória daquele fenômeno. Então, é um exemplo dos modelos de regressão aplicado, por exemplo, ao clima, né? Neste caso. Então, eu vejo quais são os modelos que mais se ajustam e as possíveis trajetórias desse fenômeno. Eu falo disso porque eu sou cubano, né? E no Caribe, todo ano tem furacão. Aqui, por exemplo, graças a Deus, né? E no Brasil não tem. Então, como eu não utilizei o método passo a passo, as duas variáveis vão ser inseridas no modelo, certo? Aqui eu tenho o ajuste, olha aquilo que eu falei para vocês. O ajuste desse modelo, ele não é tão bom como aquele outro. Aquele era 0,94, né? O 94%. Esse modelo aqui vai ter 68%. Então, eu tenho como predictor, quer dizer, como a variável independente, a chuva média anual e a superfície colhida, né? O modelo, ele mais ou menos, né? Moderado, é dizer, as variáveis de chuva e superfície colhida, elas explicam em um 68% a produção de açúcar, né? Moderado, então tem outras variáveis que influem na produção de açúcar. O modelo aqui, ó, ele é significativo, né? Então eu posso considerar ele para termos de previsão. Aqui eu tenho o coeficiente do modelo para elaborar minha reta de regressão, né? Aqui eu tenho minha contagem. Só que aqui eu vejo, olha aqui, olha só, aqui temos um problema, né? Que foi o que eu falei para vocês. A contagem, ela não é significativa. Então, eu posso eliminar esse intersecto, ou a contagem do modelo. Não vai ter beta zero. A outra coisa, aqui, por exemplo, no modelo de regressão múltipla, a equação de regressão, na equação de regressão, a gente adiciona mais um coeficiente. Então, seria y igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2, certo? Porque nós temos duas variáveis independentes, certo? No caso, minha segunda variável, x2, ela não é significativa, então eu posso eliminar ela do modelo, né? Então, aqui eu testei que a variável que mais prediz a produção de açúcar é a superfície colhida, é dizer, a quantidade, a extensão de terra que eu tenho para plantar a cana de açúcar, né? E eu tenho aqui as estatísticas de colinearidade, que é o terceiro pressuposto, né? Esse terceiro pressuposto, aí eu tenho a tolerância e o BIF. O que significam isso? Essas são as estatísticas de colinearidade. Se a estatística de colinearidade, se a tolerância for perto de zero, há problema de colinearidade. E se o BIF ele for
perto de 5 ou maior do que 10, às vezes tem autores que aceitam até 5, mas já perto de 10 ou superior de 10, há problemas de colinearidade. O que significa isso? Que a chuva é uma variável que é uma correlação linear da superfície colhida. É decir, a correlação entre as variáveis ela é alta, né? Neste caso, o que a gente está confirmando é que as duas variáveis são boas preditoras, é decir, não tem nada a ver uma com a outra, né? Porque o BIF foi baixo e a tolerância foi alta, né? Mas tem um porém, né? A chuva ela não deu significativo, certo? Então, assim é como eu interpreto o modelo, né? Que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que montar, né, meu modelo de novo. Aqui, eu vou utilizar aqui esse passo a passo, para que vocês vejam como é que a gente faz. Então, aqui ela vai, como eu já sei que ela não é significativa, quando eu ativo o passo a passo, esse método que é a forma de entrada no modelo, como ele, por exemplo, não é significativo, aqui eu estou utilizando essa probabilidade de entrada de 0,05, automaticamente o software ele vai eliminar ela da análise, certo? Ou eu posso, eu não vou tirar para mostrar para vocês, mas eu posso já excluir ela daqui, certo? Não preciso montar um modelo com ela dentro, certo? A outra coisa que eu verifiquei é que a constante ela não é significativa. Então, o que significa isso? O que eu vou explicar para vocês, que o gráfico ele vai iniciar desde o início. E faz sentido. É decir, você vai produzir uma unidade ou uma tonelada de açúcar quando você tenha uma determinada quantidade de superfície colhida, é decir, quando você comece a produzir. Então, você inicia a produção do zero. Pode ser que se eu tenha uma variável dependente que seja o custo, aí sim, não teria a equação a partir da origem. Então, aqui em opções, diz incluir a constante da equação, eu vou tirar. Continuar e botar um OK. Olha só. Aqui, ó, diz variáveis inseridas ou removidas. Como aqui ele já me informa, são a informação do modelo. Foi inserida só uma variável e foi removida outra, né? Pelo método critério que eu identifiquei. Então, eu tenho variável dependente de produção de açúcar e foi uma regressão linear pela origem. Então, não tem constante, não tem beta zero, certo? O que significa aqui o modelo? Se vocês veem o que eu falo para vocês, quando a gente tem variáveis que não são significativas e a gente elimina ela, o ajuste do modelo melhora. O ajuste anterior quanto era? 0,68, 68%. Eu tirei a constante, que não era significativa, eu tirei uma variável, que não era significativa, e agora o modelo melhorou o ajuste, é decir, o 98% da variação da produção de açúcar é replicada pela variável X1, que é superfície colhida. O modelo aqui era 0,00. Se vocês veem, aqui era 0,03, melhorou até mesmo a significância geral do modelo, certo? Já isso aqui não é interessante, como sou uma variável, a estatística de colinearidade vai me informar que é perfeito, né? Vai ser o valor de 1. E então aqui eu tenho um novo modelo.
que seria, por exemplo, um modelo com uma constante só. Então, aqui, qual seria, por exemplo, a equação? Y vai ser igual a 0,048 x1. O que significa esse coeficiente? Que por cada hectare de superfície colhida, a produção de açúcar aumenta em 0,05 tonelada. É isso que me informa aí, por cada unidade, né? E aqui já ele me informa a variável que foi excluída. Ah, foi excluída a variável, por quê? Porque ela não tem significância estatística. Já ele me informa e isso já... Eu comprovei isso a partir da significância estatística da variável. E é isso, gente. Isso assim é como eu faço um modelo de regressão múltipla, e dessa forma é que eu interpreto essa regressão. Aqui, essa regressão, essa variável, ela não foi significativa, mas a gente poderia fazer modelo com 3, com 4 variáveis, né? E observando, né? Com mais de uma variável independente. Aqui resultou que só uma era significativa. Então, tudo isso vai depender da teoria. Vamos supor, você tem inadimplência. Tem várias variáveis, por exemplo, que dependem da inadimplência. Eu fiz agora há pouco com uma aluna da graduação. Eu acho que está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Com uma aluna da graduação, eu fiz uma publicação, Influência dos Indicadores Macroeconômicos na Inadimplência de Pessoa Física no Brasil. A gente montou um modelo de regressão múltipla, né? E a gente analisou o impacto de vários indicadores macroeconômicos na inadimplência. Nesse caso, a gente utilizou taxa de juros, taxa de desemprego, inflação, agora não lembro, mas eram como 4 ou 5 variáveis, 4 ou 5 indicadores macroeconômicos e seu impacto, por exemplo, na inadimplência, né, de pessoa física, certo? Então, gente, tem muita coisa, por exemplo, que a gente poderia fazer, né? Desculpe. Sobre análise de regressão. Este é só uma pequena amostra, né? Pequeno apresentação para vocês. É muita coisa, sim. Todo o material você está à sua disposição, certo? E então, o que eu sugiro, né, para vocês? Aqui, nesse material esse material que eu passei para vocês, tem tem aqui outro exercício. Por exemplo, aqui tem esse aqui, ó, renda e consumo. Façam esse exercício pela tarde. A gente vai trabalhar de forma síncrona. Aqui já tem um exercício. Façam de novo esse que eu fiz, né? Aqui, por exemplo, na regressão múltipla, tem vários exercícios. Eu fiz esse de superfície colhida, mas tem esse aqui de passageiros, é decir, a quantidade de passageiros que viajam e têm publicidade e renda, são duas variáveis. Façam essa regressão. Então, tem aqui pelo menos duas questões. Aqui no final eu acho que tem mais.
tem outro aqui, tem 3 questões. Aqui eu tenho mais variáveis, aqui tenho 3 variáveis. Eu tenho aqui, por exemplo, habilidades de comunicação, capacidade de se relacionar com outro, né? E tenho o X1, que a capacidade de tomar decisões. Habilidade de comunicação, capacidade de se relacionar com os outros e capacidade de tomar decisões. É um problema um pouco mais focado à administração, certo? E o Y aqui é a classificação de cada empregado, né? Uma classificação que vai, por exemplo, desde 0 até 100, né? Então, olha só, aqui temos outro exemplo diferente, né? Então, façam isso pela tarde, aquele que consiga, né? Tarde, noite, planejem amanhã, trabalhem de forma síncrona esse tempo que resta. A gente vai estar terminando por aqui, né? Essa parte de regressão. E segunda-feira, aí a gente vai fazer aquele exercício integrador. Vamos fazer junto esse exercício e eu vou passar outro para vocês fazerem de forma individual, certo? Vamos fazer um exercício integrador com tudo, desde o início. Vamos fazer análise descritiva, vamos fazer correlação e associação, vamos fazer os testes paramétricos que possam ser feitos e vamos fazer a regressão. Então, vamos avaliar todo esse conteúdo que a gente viu nestes 5 dias, beleza? Tudo certo, gente? Professor, e agradeço a sua dedicação em apresentar o conteúdo. Como o senhor mesmo falou, é um conteúdo denso, né? Desafiador. Eu acho que, apesar da gente ter se esforçado, muitos de nós ainda não estamos com dificuldade de compreender alguns pontos, mas vamos lá, vamos para a prova. Não vai ser entregue o mesmo dia. Eu tenho que verificar aqui, mas eu acho que tenho máximo 1 semana para a gente fechar isso aí. Então, a gente vai consolidar aqui, vamos atender, por exemplo, aqui o destaque da Isabel, vamos consolidar tudo nesse exercício no primeiro tempo, né? E no segundo tempo, por exemplo, a gente vai orientar essa outra atividade, mas vai ser muito parecida com essa que a gente vai consolidar. Então, vocês vão fazer e vão enviar, a gente vai definir o prazo aí, tá? Segunda-feira a gente define o prazo, né, para enviar esse exercício. Vão ter tempo para vocês resolverem ele, tá? Então, gente, Obrigada. bom descanso, bom final de semana, né? Para todos, e a gente se encontra segunda-feira, 18 horas. O senhor Ok? também. Tchau, tchau. Tchau.